Saudações a todos, galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Marcos Martinho. E o técnico do Flamengo, Renato Portaluppi, mostrou uma forte indignação com algumas informações que foram vazadas anteriores ao jogo contra o Fortaleza. Vamos analisar juntos e entender quais foram os principais pontos dessa coletiva que devem ser analisados por nós. Bom, galera, antes de iniciar nossa análise, quero pedir para você que está aí no canal e ainda não for inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa o teu like e compartilha para contribuir para a divulgação do vídeo do canal. E se você quiser receber todos os conteúdos que forem divulgados aqui, ativa o sininho embaixo. Bom, galera, contextualizando para vocês, o Flamengo vence do Fortaleza por 3-0 no sábado, né? E o técnico Renato Portaluppi aproveita a coletiva para externar uma indignação muito forte em cima de um jornalista, que ele não divulga o nome, do qual passou informações dentro das suas redes sociais, falando que o Diego Alves teria sido poupado e o BH também. O BH por fadiga, não, o Diego Alves por fadiga e o BH por opção técnica. O Renato não divulga o nome, como eu disse, o Renato não prefere citar nomes na coletiva, mas ele fica completamente indignado, fala que as notícias passadas não foram verdadeiras e fala que a torcida tem que confiar um pouco mais em quem está lá dentro, internamente, trabalhando 24 horas, porque essas pessoas sim têm conhecimento e têm as informações verdadeiras e necessárias. E a partir daí nós podemos entrar no principal ponto crítico da torcida do Flamengo em relação à diretoria atual, que é a falta de transparência, né? O Renato, quando fala da questão de confiar na diretoria do Flamengo, nas pessoas que trabalham lá dentro, ele também coloca acima um ponto da transparência, da qual a diretoria é muito criticada pela falta de transparência. A partir de agora eu vou dar minha opinião sobre essa questão, como na minha opinião o clube deve agir, e como o clube age, como os clubes agem no geral. Cada clube tem a sua filosofia, cada clube se comporta da forma que acha mais necessária, né? Tem clubes que são mais transparentes, tem clubes que são menos transparentes. Assim como existem treinadores que são mais transparentes, que externam tudo na coletiva, e treinadores que não, né? Vou dar um exemplo aqui, Sampaoli e Eduardo Cudê são treinadores que falam mesmo na coletiva o que pensam, não estão nem aí, né? O Sampaoli já externou várias questões internas do Atlético e do Santos, o Cudê já externou uma opinião dele sobre o grupo do Internacional, né, que gerou bastante repercussão inclusive, e eu tenho outros técnicos como o próprio Renato, como o Thiago Nunes, que deixam bem claro que não gostam dessa exposição pública, que gostam de trabalhar tudo internamente, sem externar muita coisa. Dessa mesma forma são os clubes, que gostam de, alguns clubes preferem serem mais transparentes para facilitar esse processo de relação com a torcida, e tem clubes que não. A diretoria do Flamengo atual, ela trabalha com pouca transparência, essa é a política dela. Marcos, você concorda? Não. Na minha opinião, clubes com torcida de massa, especialmente Corinthians e Flamengo, para você favorecer a relação com a diretoria, você precisa ser o mais transparente possível, né? E isso facilita o processo. Agora, se a política do clube é não ser transparente, é a filosofia da diretoria, não tem muito que a gente possa fazer. Agora, o principal ponto crítico que eu aplico com essa diretoria é o seguinte: tudo bem, a política dela é de pouca transparência, ok. Só que, a partir do momento que você adota medida de pouca transparência, ocorrem consequências. Isso é natural, até mesmo se você fosse transparente também teriam consequências. E a consequência está geralmente quando um torcedor que não está informado, porque não tem transparência, ele acaba dando uma opinião dele, né, que a partir do olhar da diretoria é precipitada, né? E a diretoria vai lá e rebate ele e é agressiva, como foi o Marcos Braz no Twitter recentemente. Isso pra mim é uma atitude que não bate, que não combina com uma postura de pouca transparência. Até porque aquele torcedor, ele não tá informado do que tá acontecendo. Então, obviamente, ele vai dar uma opinião que pode ser pouco baseada em pouca coisa, pode ser rasa, enfim, mas ele tá pouco informado do que tá vendo. Então, ok, quer ser pouco transparente? Pode ser, beleza, eu não sou de acordo, mas essas práticas devem ser condizentes com uma postura transparente, e não foi isso que ocorreu, especialmente nesse dia específico que o Braz responde um torcedor que questionou a preparação física do Flamengo. Outro ponto da coletiva que a torcida pontuou severamente, né, é que o Renato, com essa atitude de atacar o jornalista específico e não divulgar o nome, ele estaria gerando uma cortina de fumaça para duas questões. Primeiro, a priorização de competições e
a preparação física do Flamengo. Vamos por parte, né? Vamos falar primeiro do Renato estar priorizando competição ou não, né? O Renato, ele foi conhecido no Grêmio há muito tempo de priorizar as Copas. Então o Renato sabe que ele é um técnico muito questionado por isso no Flamengo, especialmente, porque a torcida do Flamengo faz parte do DNA rubro-negro querer vencer sempre e vencer todas as competições possíveis. A minha opinião quanto a isso, galera, é muito simples. É difícil você afirmar se o Renato ele realmente fez uma cortina de fumaça para a questão de priorizar a competição ou não. Mas aí eu digo para vocês que caso ele tenha feito isso, não vai adiantar nada, sabe por quê? Porque o tempo vai dizer, o tempo vai mostrar pra gente se o Renato ele realmente está priorizando competição ou não. Porque as atitudes que o Renato vai tomar, elas vão dar a resposta pra gente. Por exemplo, o Felipe Luiz não ter entrado contra o Bragantino é um indício de priorização de competição, sim, porque o Felipe Luiz estava à disposição, inclusive estava no banco de reservas. Então, aos poucos, com as atitudes dele, ele vai mostrar pra gente se ele está realmente priorizando ou não. Então, enquanto a isso, eu creio que nós podemos ficar tranquilos, porque vamos saber a verdade, seja mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar sabendo do qual é a principal intenção do Renato nas 3 competições. Porém, quanto ao desvio de foco em relação à preparação física do Flamengo, eu acho que o Renato soube sim fazer isso. O Renato é um técnico muito malandro, é um técnico que sabe jogar para a torcida, e ele soube contornar a preparação física, o assunto da preparação física com essa questão. Quando ele foca na questão do jornalista, ele tira um pouco do foco para a preparação física, que tem sido extremamente questionada nos últimos dias. Inclusive, a torcida do Flamengo subiu hashtag esses dias para 2 preparadores físicos do Flamengo, né? Inclusive, incluindo até o Rafael Vini, que participou daquele documentário do Diego Ribas, afirmando que ele seria um dos problemas, porque no documentário consta que ele correu demais com o tratamento. Enfim, a torcida do Flamengo subiu no hashtag cobrando mudanças na preparação física do Flamengo pela quantidade de desfalques físicos que o Flamengo teve num curto espaço, né? Então, pra mim, houve sim esse desvio de foco. O Renato sabia que a preparação física seria muito questionada nessa coletiva de imprensa, então ele acaba conseguindo trocar um pouco o foco, né, falando da questão do jornalista e tal. E a minha opinião sobre a preparação física do Flamengo é que sim, tem algo de errado. Não é natural, não é comum o Flamengo ter tantos jogadores lesionados. Recentemente, o GE subiu uma tabela estatística, né, dos times que tem mais desfalques, e o Flamengo apareceu na 8ª posição. Sendo assim, surgiram muitas pessoas que falaram: poxa, Marcos, aí ó, o Flamengo é o 8º colocado, o Flamengo não é o único que está sendo desfalcado, o Flamengo não é o mais desfalcado e tal. E gente, eu afirmo e reafirmo isso aqui, né, os números, qualquer análise estatística que você fizer, você precisa se aprofundar ao máximo nos números. Porque os números, eles são condicionados, eles são direcionados de acordo com a sua interpretação. Você pode interpretar o número de diversas formas. E qual é a interpretação que eu tenho? De que faltou informações nessa tabela. A tabela só coloca 2 estatísticas: a quantidade de jogos e a quantidade de jogadores lesionados. Sendo que a principal estatística faltou na tabela, que foi o quê? O intervalo de tempo das lesões. O Flamengo teve vários jogadores lesionados num espaço de tempo muito curto. Essa estatística faltou. Essa estatística que traria a principal relevância para essa tabela, né? Porque se você não sabe o intervalo das lesões, você pode ter jogadores que se lesionaram lá na frente, com lesões mais sérias, né, de ruptura de ligamento, entre outras coisas, que até hoje estão desfalcados, que até hoje estão machucados. Então, faltou sim uma estatística mais relevante para conseguir reafirmar a tese da tabela dos jogadores lesionados. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui falando de 2 coisas em específico, tá? Primeiro, sugerir a vocês, né, a comentar rapidamente sobre essa questão do jornalista, que eu não quero entrar muito em questão disso, mas sugerir a vocês que apenas tomem cuidado. Tomem cuidado aonde vocês conseguem as suas informações, não confiem tanto em qualquer pessoa. Não é porque o Flamengo é pouco transparente, e eu questiono isso também, eu entendo vocês que pouca informação deixa a gente nervoso, deixa a gente sem saber o que fazer, mas mesmo assim, não confie em qualquer pessoa que passe informação pra vocês, até porque determinadas pessoas adoram passar pontos críticos pra gerar um caos no Flamengo. Foi assim com a informação da Panela 85, agora também com a priorização de competição, o trabalho do Renato funcionando. É claro que existem defeitos, nós estamos aqui pontuando sempre os defeitos do trabalho do Renato, mas que no geral é um trabalho muito bom, muito positivo, e sempre tem aquelas pessoas que querem lançar à tona temas que são muito polêmicos para gerar esse caos no Flamengo. Então não acreditem em tudo que vocês observam na internet, especialmente em períodos que estamos sem informação. Tem gente que não tá acreditando no que o Renato falou.
E tudo bem, gente, eu não tô aqui pra falar que o Renato só falou verdades ali. Mas entre acreditar no meu treinador e acreditar em algum jornalista esportivo que prejudica o Flamengo com informações, eu vou sempre acreditar no meu treinador. Eu posso até me decepcionar lá pra frente, mas a minha lealdade e fidelidade com o meu clube, eu não vou deixar. Eu não vou deixar passar, porque eu sou muito mais flamenguista do que qualquer outra coisa. E por último, sugeri também ao Flamengo que pudesse modificar um pouco essa questão do modelo de coletiva. Com a pandemia, esse modelo de coletiva ele ficou bem estranho, né? Partimos para um modelo remoto, mas que são perguntas enviadas por mensagens e que muitas delas são iguais ou são repetitivas. Algumas perguntas acabam não sendo efetivadas também, né? Então o Flamengo pode modificar esse modelo. Eu não sei com o final da pandemia como é que será a coletiva de imprensa, mas caso ocorra a manutenção da coletiva remota, nós podemos passar modificações aí, incluindo principalmente um aplicativo para comunicação, para os jornalistas aparecerem junto ao treinador e fazerem a pergunta cara a cara com ele online mesmo, né? Pra ver se melhora um pouco essa coletiva, porque na maioria das vezes são perguntas repetitivas, perguntas que são irrelevantes e alguns assuntos importantes do jogo, de tática, de técnica, na maioria das vezes não são abordados. Qual foi a sua opinião sobre a coletiva de imprensa? Achou que foi cortina de fumaça? Achou que o Renato está certo em cobrar o jornalista? Né? Também ficou indignado com o Renato? Deixa aqui nos comentários, valeu? Relação de Rubro-Negras, galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, fui!